Sob a proteção divina, daremos início aos nossos trabalhos. São 19 horas e 1 minuto do dia 8 de junho de 2015. Havendo quórum legal, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, no ano de 2015. Na fase do expediente, solicito ao senhor secretário que realize a leitura da ata da 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, realizada no dia 1º de junho de 2015. Solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura, visto que todos têm conhecimento da ata. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Declaro aprovada a ata da 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito, segundo a secretária, que proceda a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite a todos. Correspondências recebidas. Brotas, dia 8 de junho de 2015. Câmara Municipal de Brotas. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem o prazer de informar e convidar os nobres vereadores a participar da programação da Semana Municipal do Meio Ambiente 2015. Douglas de Freitas, diretor administrativo. A programação da Semana Municipal do Meio Ambiente 2015 é a seguinte: a caminhada, que foi realizada ontem, dia 7 de junho, a partir das 8h30, passeio com animais de estimação organizado com a parceria da APAB, Associação Protetora de Animais de Brotas. O roteiro foi saída da Praça Matriz até o Cian. É a apresentação de alunos do projeto Guri. Exposição dos trabalhos dos alunos. Tema: saneamento ambiental. Será de dia 9 a dia 12 de junho, das 8 da manhã às 16 horas, no Cian. E o filme A Lei da Água, documentário de André Délia, que explica a relação entre o novo Código Florestal e a crise hídrica brasileira. Será realizado no dia 9 de junho, amanhã, às 19 horas, no Centro Cultural. A Escola Edna tem o prazer de convidar a todos para o Arraial da Escola Edna, no dia 11/6, às 18h30, na própria Escola Edna. A Escola de Iná também, dia 12/6 de 2015, às 19 horas, na Escola de Iná. E no dia 19/6, às 18 horas, na Escola Vera Checo, antigo SESI. Dia 20/6 de 2015, a partir das 17 horas, Escola Construindo, Rua José Parisi, 150. Correspondências expedidas. Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo. Audiência pública. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas tem a honra de convidar a todas as autoridades e a população interessada na discussão do projeto de lei número 51, de 30 de abril de 2015, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e da outras providências. A audiência pública será realizada no prédio da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, São Paulo, citada a Praça Amador Simões, número 135, a partir das 18h30, no dia 17 de junho de 2015. Brotas, 2 de junho de 2015, Cláudio Gonçalves, presidente. Presidente, lido, senhor presidente. Encaminho para as comissões, para os devidos pareceres, o seguinte projeto. Projeto de lei complementar número 3, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a avaliação funcional e processo disciplinar do quadro de pessoal da SAEB e da outras providências. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna, de acordo com o artigo 116, parágrafo 1º do nosso regimento. Para o uso da palavra na tribuna, o vereador Modesto, com os assuntos improbidade e situação política. Senhoras e senhores membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, aqueles que nos ouvem e aqueles que nos assistem. Eu tenho sido muito procurado e perguntado
a respeito da situação, principalmente da CPI, né? Fala CPI, outros falam SEI, de como, o que é isso, o que poderá acontecer. Então vai aqui um esclarecimento, para que as pessoas entendam. É o seguinte, toda vez que há alguma suspeita de algum ato ilegal praticado pelo agente político quem é? É o vereador, é o prefeito, é o vice-prefeito, é aquele que foi eleito. Ele então é tido como agente político. E toda vez que há qualquer, como eu já disse, possibilidade de ilegalidade praticada por este agente político, no caso de Brotas, nós estamos falando do prefeito do Barreto, ele poderá incorrer em duas situações. Crime de improbidade administrativa, que é julgado pela justiça comum, e que é o que consta, já existe uma representação lá, e poderá sim haver um inquérito instaurado pela promotoria pública, e também ele pode cometer infração política administrativa. A infração política administrativa, ela é julgada pela Câmara Municipal. Então, ao final dos trabalhos, a CPI, ela poderá apontar se houve ou não infração política administrativa, se houve falha de funcionários que são agentes públicos, que é outra situação, não é? Poderá sugerir até que seja montada uma comissão processante, mas se isso ocorrer, os 3 membros que participaram já não poderão participar da comissão processante e teriam que ser convocados 3 suplentes. Ou então também chegar à conclusão que essa documentação toda deve ser encaminhada à promotoria pública, à justiça comum. Então esta é a situação em que hoje se encontra o atual prefeito do Barreto. Ele está respondendo por infração política administrativa, né, se houver, está sendo apurado, se houver essa infração pela Câmara, improbidade administrativa junto à justiça comum, se o promotor entender que há indícios de crime. Então é assim que funciona e é assim que será feito. Se no final, se fosse lá na frente, for montada uma comissão processante ou não, pedindo a cassação, também haverá uma nova fase, mais 90 dias, uma comissão processante, todos serão ouvidos, e se o final entender, como aconteceu com o prefeito Sala, que há motivo para a cassação, tem que haver 2/3 dos vereadores, ou seja, 8 vereadores favoráveis à cassação do prefeito. 8 vereadores teriam que estar a favor da cassação do prefeito lá na frente, não no final da CPI. CPI não vai cassar ninguém, não vai propor cassação de ninguém. Para que fique claro isso, muita gente tem dúvida, me perguntou, então eu estou esclarecendo para que não surja aí comentários diferentes. Outro assunto que eu não posso deixar de dizer é sobre a situação política do nosso município, para as próximas eleições. Já está fervendo aí, né, os prováveis candidatos. Eu não posso deixar de dizer, né, que o atual prefeito do Barreto, em entrevista dada aí para a imprensa, né, disse que não é mais candidato, né. Eu gostaria de lembrar, eu acredito que dessa vez vai valer, porque já teve uma outra época que ele falou isso e voltou atrás e acabou saindo candidato, né. Agora, eu entendo que se ele fizer isso, sou obrigado a reconhecer que está usando de bom senso. Se não vejamos, o atual prefeito do Barreto foi eleito por 40% dos votos. 60% foi contra. Então, quer queira, quer não, o prefeito tinha, no começo dessa administração dele, 60% contra e 40% favorável. É lógico, inclusive por pesquisas feitas aí, que não podem ser divulgadas, houve uma queda, porque a administração dele, dessa vez, está muito ruim.
Então, praticamente, ele está aí com 80% contra a sua atual administração. E a possibilidade, é lógico que ele tem, o cara que foi, uma pessoa que foi prefeito 3 vezes vai pela 4ª, ele tem um eleitorado. Não é? Mas dificilmente, acredito que o prefeito teria possibilidade nas próximas eleições, devido não só à atual administração dele, que agora vai piorar mais ainda porque não tem verba, mas também da situação política dos processos que tem no fórum. Tem vários processos que o prefeito está respondendo. E às vezes as pessoas não acreditam que existe punição. Eu não vou divulgar os nomes, porque ainda cabe recurso. Mas nós tivemos essa semana passada aí 3 funcionários públicos condenados de primeira instância, um deles a 10 anos sem direito político, outros 2 a 5 anos, um tendo que devolver 13 mil reais, mais 13 dá 26, mais multa, o outro 5 mil, e se condenado em segunda instância, perde o cargo. Segundo consta, por ter recebido hora extra sem ter trabalhado. E aqui em Brotas, nós tínhamos, agora parece que parou, mania do prefeito dar hora extra para o funcionário. Ah, o seu salário é 1.000. Tá, eu dou 50 horas extra para você. Não pode dar hora extra, tem que trabalhar. E resultou já na condenação de 3 funcionários, né, da nossa prefeitura. Então verifique que não é assim. Esse negócio de dar hora extra, tinha aquela gratificação também, né, que dava 50 para um, 40 para outro. Ah, você é do aquário, eu dou 50 para você. Ah, você não é do aquário, eu dou 20% de você. E nós, felizmente, a Câmara acabou com essa lei. Não pode, né? Então, exatamente porque a legislação, principalmente por parte da justiça comum que a gente fala, ela está rigorosa. Nós tivemos em Leme aí, eu tive conhecimento semana passada, o primeiro prefeito eleito foi cassado. Assumiu o segundo colocado, foi cassado. E agora entrou lá um outro que, se bobear, também vai ser cassado. Então a justiça ela está bastante criteriosa, né, na fiscalização dos atos do executivo, do legislativo, né? Inclusive a gente em conversas que tem junto ao VESP, APM, né? O pessoal fala, olha, hoje em dia o prefeito, o cara que quer ser candidato a prefeito, é no mínimo candidato a réu. Porque é muito difícil tocar uma prefeitura hoje de acordo com a legislação que exige. Ou você se enquadra, ou você vai virar réu. E o agravante, os processos demoram. Depois que ele sair da prefeitura, ele não tem mais direito a advogado pago pelo poder público. Tem que pôr do bolso dele. Complica mais ainda, né? Porque se ele fizer uma administração correta, honesta, ele não vai ter dinheiro para pagar advogado depois. Então, eu fiz questão de vir aqui esclarecer, eu fui bastante perguntado a respeito desse problema. E então estou apenas dando um esclarecimento, porque nós já passamos por um problema semelhante. E a escola da vida é a melhor escola que tem. Graças àqueles acontecimentos, nós aprendemos muita coisa que não sabíamos, né? E por isso também andaram perguntando, mas por que o Modesto não faz parte da comissão? Por que eu tenho que fazer parte? Nós temos outros vereadores que estão aprendendo. Eu me recordo que a Fernanda Ragazza, ela não queria. Depois ela falou, olha, foi uma escola para mim muito importante. Eu aprendi muita coisa nisso. Então ninguém é incapaz. É só ele começar a trabalhar, né, praticar aquele ato que ele tem que fazer, que ele vai aprendendo, né? Então, esclarecer isso aí também. Porque não foi questionado por que eu não fiz parte. Eu não fiz parte por vários motivos e acredito que está muito bem representada a comissão que aí está. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Sucena, com o assunto discussão de projetos.
Professor, só um minutinho antes do senhor começar. De acordo com o nosso regimento, eu gostaria de perguntar ao nobre vice-prefeito de Brotas se ele gostaria de assistir a nossa sessão dentro do nosso plenário. Feito isso, por favor, a palavra ao professor Sucena. Que agradece. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que nos honram com a presença na noite de hoje e aqueles que nos assistem pela internet. Daqui a pouco, na ordem do dia, nós estaremos discutindo e votando 2 emendas e mais o projeto de lei número 107/2014, que dispõe sobre a cessão de uso de veículos destinados ao transporte de passageiros. Esse projeto já foi tema de reunião dos vereadores com o senhor prefeito no ano passado, quando nós procurávamos juntos buscar o caminho que fosse de encontro ao interesse público. Como vereadores eleitos, representantes do povo, esta é a nossa responsabilidade: legislar em defesa do interesse público. Naquela oportunidade, depois de algumas reuniões, chegamos a um acordo sobre a redação do final do projeto, que seria enviado pelo senhor prefeito. No entanto, ao chegar a esta casa, o referido projeto tinha sido alterado em relação àquilo que havia sido discutido e acertado nas reuniões preliminares. Diante da modificação ocorrida, achei por bem apresentar uma emenda ao projeto de lei, buscando defender os interesses das diversas entidades esportivas que representam Brotas nas competições municipais e intermunicipais. Entretanto, sob o pretexto de que ela era anticonstitucional, por consistir de renúncia de receita por parte do município, a Comissão de Justiça e Redação não aceitou que fosse para votação em plenário, arquivando-a. Muito embora tenha recorrido, foi demonstrado que ela não representa, e foi demonstrado que ela não representa renúncia de receita, mas esta casa, por maioria de 6 votos, não acatou as minhas argumentações. A discussão desse projeto tem sido polêmica, e entendo até que alguns não se sintam à vontade, mas essa é a nossa obrigação. Através do diálogo, nós devemos esgotar todas as possibilidades para evitarmos que possamos cometer erros que possam se refletir no futuro. Senhor presidente, uma questão de ordem. Com a palavra, vereador. Eu, como já cobrei uma vez, foi o vereador, agora que eu lembrei, não pode, durante essa fase, o vereador falar de projetos que estão na pauta para a ordem do dia, e sim durante a discussão do projeto. Como eu já cobrei de outros, não é justo não cobrar esse posicionamento agora. Eu solicitei até, inclusive pedindo desculpas ao plenário, que eu consultei agora o assessor jurídico da Câmara, e realmente, a respeito dos projetos que estão pautados na ordem do dia. Eu agradeço até uma parte do vereador Modesto, mas é que o assunto que entraram, justamente isso aqui, justamente o que ele estava falando, até combinamos, a respeito da nossa preocupação aqui, que é muito clara, de nós aprendermos juntos. Ele fez uma colocação agora há pouquinho a respeito que nós estamos aprendendo com a discussão. Mas, de qualquer maneira, aceito a parte, interrompo e passo para a parte seguinte, porque a minha preocupação é justamente essa. Através do debate, através da discussão, nós possamos chegar realmente àquilo que acho que é melhor para a cidade. Então solicito a Vossa Excelência que passe para o próximo assunto da pauta. Obrigado. A palavra, vereador Pedro Valdírio Gordon. Eu quero aqui cumprimentar o nobre vereador Sucena por ter entendido essa colocação e dizer que não precisa também ser necessariamente na ordem do dia. Se ele achar interessante essa matéria, ele poderá fazer na última fase dessa sessão. Perfeitamente. Que esta seria realmente a hora oportuna na última fala, né? Então, mas cumprimento por ter entendimento, isso é que interessa. Muito obrigado, nobre vereador Valdir. Na semana passada, então aí já até vai, o assunto que eu queria entrar é justamente esse. O nobre vereador Modesto Salviato, durante seu aparte, apresentou 2 considerações a respeito do princípio da impessoalidade. Devemos agradecer as suas colocações,
pois nos levaram a ler um pouco mais sobre o tema para também expressarmos as nossas posições. Nesta busca, encontrei o texto de Daniele Maciel Campos, cujo título é Do princípio da impessoalidade, conceituações doutrinárias e a importância de sua aplicabilidade. Ela diz, entre outras coisas, abre aspas, a grande maioria dos princípios que norteiam as atividades da administração pública estão de maneira implícita ou explícita dentro da nossa Constituição Federal, no artigo 37, o que deixa evidente a importância e segurança de suas funções. A estrutura de um sistema precisa acontecer sempre de forma lógica, ter diretrizes, possuir uma adequada interpretação e os princípios trazem exatamente essas ideias centrais. Pode-se dizer que os princípios são padrões que visam pautar todos os atos e atividades administrativas daqueles que exercem uma função pública. O próprio significado da palavra impessoalidade, no dicionário da língua portuguesa, já faz criar por si só um primeiro conceito, aquele que muitas vezes denomina-se saber vulgar, saber primeiro, que é criado em nossa mente sem muitas formalidades. Seria esse primeiro conceito o de algo justo, sem diferenciação, equitativo, de forma totalitária. Pois é exatamente seguindo essa linha de raciocínio que se pode analisar os sentidos do princípio da impessoalidade. Resumindo, o princípio da impessoalidade busca coibir qualquer tipo de atuação arbitrária do administrador, assim como dos seus agentes, primando sempre pelo atendimento ao interesse público. Fecho aspas. Concluindo, senhor presidente e senhores vereadores, gostaria de citar também o princípio da legalidade, que diz: na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Porém, na administração pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza. Estas palavras demonstram claramente a nossa responsabilidade ao criarmos e aprovarmos leis, pois através delas estaremos possibilitando que a administração pública faça uso delas pelo bem ou pelo mal. Por isso, a discussão nunca é demais. O projeto de lei que estaremos votando e, consequentemente, a emenda que apresentei, não deixarão de ser votada. E eu gostaria de encerrar dizendo da nossa responsabilidade, das nossas posições, sem que isso seja levado para o lado pessoal. Nós estaremos votando o projeto, nós não estaremos votando pessoas. E isso eu acho que é importante, que talvez a casa, em determinado momento, tenha levado pelo lado pessoal, ao invés de analisar o projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Mais inscrito, senhor presidente. Não havendo mais nada a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Havendo quórum legal, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda modificativa número 3 de 2015, de autoria de diversos vereadores, ao projeto de lei do Executivo 107 de 2014, o qual dispõe sobre a cessão de uso de veículos destinados ao transporte de passageiros. Emenda modificativa número 003, de autoria do Legislativo, ao projeto de lei número 0107 de 2014, de autoria do Executivo, de 26 de maio de 2015. Altera a redação do inciso 1 do artigo 2º do projeto de lei número 107, de 20 de novembro de 2014, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a cessão de uso de veículos destinados ao transporte de passageiros e da outras providências. Artigo 1º. O inciso 1º do artigo 2º do projeto de lei número 107, de 20 de novembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Primeiro, as entidades deverão apresentar planejamento mensal das viagens com até 15 dias de antecedência à sua realização, com descrição sumária da real necessidade de cada uma delas. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 26 de maio de 2015. Assinado por 10 vereadores. Os vereadores gostariam que fosse lido os dois pareceres?
Já tiveram conhecimento? Os dois são favoráveis. Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação a emenda modificativa número 3 de 2015 por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda aditiva número 4 de 2015, de autoria do vereador Modesto Alviato Filho, ao projeto de lei número 107 de 2014. Emenda aditiva número 004, de autoria do Legislativo, ao projeto de lei número 107 de 2014, de autoria do Executivo, de 26 de maio de 2015. Acrescenta parágrafo único ao artigo 4º do projeto de lei número 107, de 20 de novembro de 2014, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a cessão de uso de veículos destinados ao transporte de passageiros e da outras providências. Artigo 1º. Fica acrescido parágrafo único ao artigo 4º do projeto de lei número 107, de 20 de novembro de 2014, com a seguinte redação. Artigo 4º. Parágrafo único. Preenchidos os requisitos de que trata o caput deste artigo, a municipalidade deixará de atender ao pedido somente em caso de desequilíbrio financeiro orçamentário devidamente justificado. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 26 de maio de 2015. Modesto Alviato Filho, vereador. Vereadores, gostaria que fosse lido os pareceres, já tem conhecimento? Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Senhor presidente, eu me abstenho. O projeto continua em votação, em única votação. Já foi. Votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação a emenda aditiva número 4 de 2015 por 9 votos favoráveis e uma abstenção. Presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo Esteves. Eu, como presidente da Comissão Permanente de Justiça e Redação, entrego a redação final. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura do projeto de lei já com as duas emendas aprovadas. Final da Comissão Permanente de Justiça e Redação ao projeto de lei do Executivo número 107 de 2014. Projeto de lei número 107 de 2014, autoria Orlando Pereira Barreto Neto, PSL. Dispõe sobre cessão de uso de veículos destinados ao transporte de passageiros e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal da Estância Turística de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Brotas autorizada a ceder o uso de veículos destinados ao transporte de passageiros a entidades e ou associações esportivas, sociais, culturais, educacionais, ambientais, turísticas, com sede e em regular funcionamento no município. Parágrafo 1º. A cessão de uso será concedida para a consecução da finalidade estabelecida nos objetivos sociais de cada entidade. Parágrafo 2º. Para fazer jus ao benefício instituído na presente lei, as entidades, obrigatoriamente, não poderão ter finalidade lucrativa. Artigo 2º. Os critérios a serem obedecidos em face da presente lei são: primeiro, as entidades deverão apresentar planejamento mensal das viagens com até 15 dias de antecedência à sua realização, com descrição sumária da real necessidade de cada uma delas. Segundo, aguardar a resposta da Prefeitura através de ofício em até 10 dias após a análise do planejamento a que se refere ao inciso anterior. Terceiro, viagens com finalidades esportivas somente para competições oficiais. Artigo 3º. Para a exceção de que trata a presente lei, ainda as entidades e ou associações esportivas deverão recolher previamente aos cofres públicos o valor integral correspondente ao combustível e arcarem com o pagamento de pedágios diretamente nas respectivas praças instaladas nas rodovias. Artigo 4º. A cessão de uso de veículos destinados ao transporte de passageiros
às entidades e ou associações esportivas referidas no artigo 1º, somente ocorrerá se atendidas as disposições desta lei. Disponibilidade do veículo, motorista e desde que não haja prejuízos para o serviço do município. Parágrafo único. Preenchidos os requisitos de que trata o caput deste artigo, a municipalidade deixará de atender ao pedido somente em caso de desequilíbrio financeiro orçamentário, devidamente justificado. Artigo 5º. A presente lei será regulamentada por decreto do Executivo no prazo de 30 dias, contados a partir de sua vigência. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições da Lei Municipal número 1945, de 14 de abril de 2004. Comissão Permanente de Justiça e Redação, em 8 de junho de 2015. Lisley Eduardo Esteves, presidente. Cláudio Gonçalves, relator. E Valdomiro Rodrigues Filho, membro. Lido, senhor presidente. Coloco o projeto de lei 107 de 2014 em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo permaneça como se encontra, caso contrário se manifeste. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Sucena Bonifácio. Quero justificar meu voto. O presente projeto de lei número 107 de 2014, de 20 de novembro de 2014, que dispõe sobre a cessão de uso de veículos da Prefeitura destinados ao transporte de passageiros, ao generalizar todas as entidades sem fins lucrativos, prejudica aquelas que realizam excelente trabalho de inserção social junto às nossas crianças, educando-as através de práticas esportivas, culturais, sociais e ambientais, além de oferecer uma alternativa saudável para preencher o período do dia em que essas crianças não estão na escola. O artigo 10 da Lei Orgânica do Município diz que compete ao município prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, entre outras coisas, promover programas de apoio às práticas esportivas. O artigo 154 da nossa Lei Orgânica diz o seguinte: é dever do município fomentar os esportes, de modo a assegurar a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do esporte educacional e do esporte comunitário, praticados por equipes infanto-juvenis nas escolas ou em entidades esportivas. Portanto, não vemos como boa medida transformarmos em lei uma decisão que vem prejudicar as ações de ajuda de recursos públicos às entidades desportivas de nossa cidade. Declaro, portanto, meu voto contrário e gostaria de constar assim em ata. Portanto, declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei número 107 de 2014 por 9 votos favoráveis e 1 contrário. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Não há inscritos, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos, passaremos para o uso da tribuna livre. Então, eu convido para fazer uso da tribuna a senhora Gisiela da Silva Pedro, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Brotas, que irá falar sobre os serviços prestados pelo sindicato. Eu convido o vereador Macalé e o vereador Luiz Carlos Rodrigues da Silva para que formem uma comissão para receber a Gisiela no nosso plenário. Bom, acredito que sim. Gisela, portanto, de acordo com o nosso artigo 121, não, com o nosso uso da tribuna livre, você tem 10 minutos para falar a respeito. Caso você necessite, você solicita a prorrogação que eu coloco em votação pelo plenário. Boa noite ao excelentíssimo presidente dessa casa,
Boa noite também aos nobres vereadores e aos ouvintes, né, e presentes que aqui estão. Vou me apresentar primeiro. Eu sou Gesiela, né, da Silva Pedro. Eu não sou nascida na cidade de Brotas, mas já fazem uns 15 anos que aqui habito, moro. Já me sinto filha desta terra, já amo esta terra de coração. Sou ainda bastante jovem, né? Tenho apenas 34 anos, sou evangélica também, sou casada e sou funcionária pública ali da empresa SAEB, Departamento de Água da nossa cidade. E para explanar, né, esclarecer algumas possíveis dúvidas, nós estamos aqui essa noite, juntamente com uma das nossas representantes jurídicas, a doutora Marisa, e nós vamos passar um pouquinho para vocês o nosso trabalho. É bastante complexo a questão com relação a sindicato, a associações, a entidades que visam prestar algum tipo de serviço que seja benéfico, ou para a população, ou para categorias, enfim. Eu digo que eu não sou da cidade porque acredito que muitos dos que aqui estão, inclusive nesse plenário, nesta casa, tiveram o privilégio de terem nascidos aqui. E talvez não tiveram, não julgo porque quais oportunidades ou não tomaram a iniciativa, né, não sei quais os motivos, de realmente terem uma entidade representativa da categoria no município. Então, eu ainda jovem, mulher negra, de uma outra cidade, com a minha simplicidade e humildade, nós pensamos em algo, de repente, que talvez não fizesse muito barulho, ou que não fizesse muitas divulgações, mas que de coração a gente tentasse melhorar, de alguma forma, qualquer situações que nos beneficiassem em um futuro. Então, no início tivemos bastante dificuldades, como encontramos até hoje, mas acredito que com o apoio, com a ajuda de vocês diariamente, eu tenho uma pessoa que eu prefiro acreditar muito, eu tenho muita fé que as coisas, no final, elas sempre dão certo. E, então, assim, a gente encontra muita dificuldade quando relacionados ao servidor, porque é bastante amplo e complexo essa matéria, porque ela não trata apenas de uma situação. São diversas situações que abrangem outras situações, que mencionam vários tipos é um leque que se abre e que a gente tem que ir se desenvolvendo ao longo do tempo com bastante cautela, com umas situações sejam resolvidas com bastante solidez, porque senão volta contra a gente, aí você não tem uma prova ou contra-prova, enfim. Aqui na cidade de Brotas, a gente foi bastante reuniões da federação em todo o estado, e eu sinto aqui em Brotas uma dificuldade muito grande, porque os servidores, eles cobram muito da gente. E eles são muito fáceis, na sua maioria, de esquecer o que é feito, o que você conseguiu conquistar. São difíceis de se chegar a nós. E a gente sempre procura estar por perto e dizendo, olha, nós estamos lá, procure, ligue, você precisou, você sofreu um assédio moral, você nos procure. Mas ainda assim nós temos bastante dificuldade. Um exemplo, eles nos procuram para tratar de alguma situação, em particular ou coletiva, e aí você ouve toda a história, toda a explanação, e aí quando ao final você diz, olha, então a gente precisa fazer um processo, a gente precisa elaborar um estudo com relação a isso, para a gente mover toda a ação. Ele fala, não, mas não pode colocar meu nome. Mas por quê? Eu tenho medo de ser perseguido aqui, eu tenho medo de ser perseguido ali. Outras vezes eles vêm com diversas situações e assuntos, e aí quando você procura, né, não é tudo aquilo. Então é muito complexo, tá? Então assim, eu gostaria de explanar que a gente vem lutando. Muito pouco se foi feito, há muito a se fazer, mas a gente acredita que ao longo do tempo a gente vai evoluindo. Bom, um dos nossos, se o presidente dessa casa permitisse, eu gostaria que cada vereador recebesse um desse para acompanhar com a gente, pode ser? Com licença. Então nós temos aí um resuminho simples do nosso pouco trabalho prestado, e eu gostaria que Vossa Senhoria acompanhassem aí com a gente algumas das coisas. Nós vamos resumir porque o nosso tempo é curto. Mas nós temos aí para a categoria
convênios, tá? Que envolvem convênios de saúde. Então, nós temos uma parceria junto ao Sindicato dos Metalúrgicos da cidade de Jaú, que, como esse requerimento já estava escrito há algum tempo, eu gostaria que vocês me acompanhassem na última folha, por favor. Que ele oferece hoje, essa questão da carência, tá, gente, de 6 meses aqui, e uso dos benefícios ou taxa, como a gente tem o contrato, houve essa quebra de carência, ok? Então, hoje nós oferecemos para o servidor, com um valor de R$ 54,00 mensal, um tratamento dentário totalmente gratuito, extensivo a toda a família, de 0 a 18 anos. Então, se a família for 6 pessoas de 0 a 18, ele usa todo o tratamento dentário. Obturação, extração, limpeza e até o canal. Eu, inclusive, fiz meu canal lá. Tá bom até hoje, já faz uns 3 anos. Tem a prótese dentária, ok? A prótese hoje sai em média, tem a prótese dentária. Tem o tratamento ortodôntico, que é aquele de aparelho. Nós oferecemos também um kit de material escolar para todo o ano letivo. E se de repente no meio do ano, um pouquinho mais, faltar isto, tá? Podem procurar, que eles também fornecem. Tem corte de cabelo gratuito e extensivo, então, para toda a família. 20 cópias de xerox mensais, 2 plastificação, 2 encadernação, convênios médicos e laboratoriais com descontos de 20% a 30%, óticas com descontos especiais, a consulta com os advogados, colônias de férias na Praia Grande, com pagamento diário, com valor bem abaixo, tá? Do que é o normal. Escola de qualificação e requalificação de cursos profissionalizantes gratuitos para sócios dependentes. Temos também consulta com oftalmologista que atende aqui, tá? Então, a parte de dentista, cabeleireiro e oftalmologista tem o atendimento aqui. Manicure e pedicure simples. Chácara com uma área de 8.000 metros, tá? Que fica indo ali para Jaú. 2 apartamentos localizados na Praia Grande. Consulta com ginecologista. Consulta com pediatra. Consulta com clínico geral. Implante dentário, que hoje está gerando em média de R$ 700, tá? Porque aí você só vai pagar os materiais que eu proteico por conta do convênio. E tem até a acupuntura. Então, tudo isso o servidor hoje, se ele chegar no sindicato e dizer, olha, eu preciso cuidar dos meus dentes, eu vou ter um filho, eu tenho que ter um tratamento ginecológico, ele se inscreve, ele é isento da carência, e com R$ 54,00 mensal, ele consegue cuidar da família. Ele até desocuparia um pouco menos, né? Um pouco mais dos postos de saúde, enfim. Para a nossa triste realidade, eu não sei se hoje tem 5 associados neste plano. Então, tudo é muito difícil. E não pense que a gente não leva. A gente leva a informação. Aí, quando você, no outro dia, você recebe a informação distorcida. Aí não era 54, já era 204. Mas nós estamos lá. Então, olha, eu preciso cuidar dos meus dentes, eu preciso fazer uma viagem para a praia com um custo mais barato, realmente vou ter um filho, eu preciso do pediatra, olha, ginecologista. Inclusive, se vocês voltarem em uma das páginas aqui anteriores, vocês vão verificar que até essas viagens nós levamos. O sindicato não possui automóvel, mas eu uso do meu carro. Tá? E se nós observarmos, eu nunca cobrei um pneu. Um pneu, uma roda, então a gente leva, precisou de uma audiência, a gente pega o carro, leva. Precisou de ir no médico, a gente leva. Temos também, para atingir aí, de repente, 2 classes sociais, acabamos de realizar agora um convênio, estamos em tratativas finais com a empresa Unimed. Inclusive, acho que em uma dessas folhas que vocês têm, estava dizendo aqui que a gente estava em trâmites finais, que agora, graças a Deus, nós estamos concluindo, com a ajuda do professor Fernando, que é um guerreiro também, não desiste nunca, coitado, a da professora Eneida e de mais alguns diretores, todo mundo simples, humilde, mas que a gente busca uma melhoria. Nós temos também
Nós temos também, além de oferecer todos esses benefícios aqui, falta muito, porque hoje o servidor não tem um seguro de vida a um custo mais baixo, por exemplo, a 5, 10 reais, um seguro que contém... Só um minuto, por favor. Eu gostaria de consultar o plenário sobre a extensão do tempo. Pode continuar, gente. Muito obrigada. Quanto tempo? Então, deixa eu correr. Então, temos também muitas outras conquistas a serem realizadas. Por exemplo, um seguro de vida mais baixo que contemple e que tenha um plano funerário, e entre outros mais. Nós temos também todo um atendimento na área jurídica. Tá? Inclusive, volto a repetir, nós somos os precursores nas ações de DSR. Tá? Que é aquele descanso semanal remunerado, que inclusive tivemos uma gama muito grande de professores que na época nos procurou, e aí junto ao nosso jurídico a gente conseguiu, inclusive já tem funcionários que receberam este valor, que também eu tive o cuidado de colocar uma de cada das ações que a gente já moveu e a assinatura de cada um deles. Aqui na frente tem até o número do processo, para possivelmente vocês se quiserem consultar. Então, a gente já tem de ação em vários segmentos. Então, tem de fundo de garantia, que é a FGTS, reclamação trabalhista, representação em processo administrativo. Então, você se sentiu ofendido moralmente? Eu fui ofendido moralmente. Então, você nos procure, você não vai deixar de ser atendido. Né? O grande problema hoje com essa dificuldade que eu disse na maioria dos servidores é que eles não procuram, falam, mas não vão procurar, e aqueles que procuram são atendidos. A gente, na medida do possível, a gente, com cautela, com clareza, a gente age dentro da legalidade, e o servidor ele não fica desamparado. Temos também aqui recurso em face do INSS, que é aquela ação que quando o servidor se machuca, o INSS não afasta, então os recursos eles entram diretamente ali juntamente com o fórum e tudo mais. Nós temos também algumas ações aqui que até servidores já receberam. Eu também deixo assim claro que não é fácil. Então, assim, se alguém quiser juntar nos ajudar com ideias, com dicas, eu acho que está muito parado. Então, venham nos ajudar, porque assim, reclamações sempre terão. Pode ter o lado A, o lado B, você pode ser oposição quanto você for da direita, tanto direita quanto a esquerda. Quando você é à esquerda, ele é da esquerda. Quando ele é da direita, eu não me junto porque é da direita. E aí fica difícil, porque a gente não progride. Né? Por exemplo, eu fui procurada por um servidor muito revoltado, que diz que estava sendo colocada uma lei aqui, aprovada, de um aumento, de uma equiparação apenas de uma categoria. Eles que, inclusive, procurou um vereador desta casa, o vereador disse para ele, mas todo mundo aprovou, aprovei também, assim são as palavras dele. E aí, como que fica? Né? Então, assim, a hora que você precisa, que você chama, olha, então vamos fazer uma juntada, vamos verificar. Olha, você não concorda antes de ser aprovado lá atrás, vamos fazer uma abaixo-assinado. Não, mas você tem que colocar meu nome, eu não vou fazer. Né? Eu não quero, não, eu não vou me comprometer porque eu tenho medo de ser perseguido. Então, assim, o trabalho é dificultoso. Né? A gente tem que ter muita calma, viver um dia de cada vez, para a gente conseguir avançar um pouquinho. Então, quando a gente começou, não podia ser nem descontado R$12 de quem quisesse ser sócio. E hoje já tem o desconto. Hoje nós contamos com 130 associados, 125 ou 130. Tem dias que saem alguns, tem dias que entram outros. E nós estamos aí. Tem algumas situações para ainda ser resolvidas, mas nós estamos lutando, né? Com humildade, com simplicidade, na medida do que a gente pode, com os poucos que tem e que falam, não, eu assumo, eu dou a minha cara para bater, né? Porque acho que é isso que faz a diferença, porque falar é muito fácil, difícil é você, a hora de você pôr a mão na massa, você encontrar realmente pessoas dispostas a lutar com você na mesma luta de defender a causa. Mas já se vai mais uns minutos, eu vou passar para a advogada, então, tá? Depois está aberta as perguntas, tá? Referentes ao tema, quem quiser fazer alguma pergunta. Não pode? Na realidade, foi solicitada a inscrição no seu nome. Então nós não podemos abrir a palavra. Tá bom. Então, tá bom.
Então eu mesma farei, né? Eu não tinha esse conhecimento, que seria só eu. Mas aí a doutora Marisa, ela atua juntamente com o doutor Renato de Almeida Caldeira, ele é da cidade de Rio Claro, tá? Ele vem prestando um bom atendimento pra gente. Quem está procurando estão satisfeitos. E o nosso horário de atendimento lá no escritório, no sindicato, todas as sextas-feiras, o atendimento jurídico, é das 14 às 17 horas. Então, das 14 às 17, todas as sextas-feiras, exceto feriados, a doutora Marisa está lá, tá? Para atendê-los, para tirar quaisquer dúvida. O nosso atendimento é das 9 ao 12h30 e das 14 às 17. Às vezes, ou às vezes na maioria, não sei, as pessoas passam e está fechado. É porque só eu sou afastada para trabalhar lá. Então eu tenho que fazer tudo, quase tudo. Então se precisa levar no médico, a gente leva. Se precisa na audiência, a gente leva. Se tem reunião ou na prefeitura, ou em Jaú, ou em São Paulo, a gente precisa sair. Então, por exemplo, se o horário da tribuna fosse durante o dia, ficaria fechado, eu estaria aqui, e assim sucessivamente. Mas tem lá um bilhetinho na porta com o número de telefone, então todos que querem nos procuram, liga. A gente nunca deixou de atender. Se alguém procurar, a gente vai atender. Tá? Por exemplo, essa questão dessa nova lei, né, que regimenta aí a disciplina, né, no município, que já era para ter realmente há muito tempo. A gente foi procurado por várias pessoas. Mas a lei está correta. Olha, foi aprovado pela Câmara, a gente tem uma confiabilidade maior. É porque ela está dentro da regulamentação. Agora, você se sentiu ofendido, se sentiu injustiçado em quaisquer áreas com relação à lei, nos procure. E aí, dentro da legalidade, nós vamos lutar por você. Eu não posso simplesmente, o servidor, chegar reclamando, eu já botar a boca no mundo, sem uma prova, sem uma contraprova, sem uma questão sólida, porque depois a gente sofre ações penais que não teria tido motivo. Então a gente segue uma linha assim. Eu acho que a gente trabalha, o nosso trabalho está lá, aquele que quer nos procure, né? Então o que a gente fez, a gente faz de coração e a gente vai trabalhando. E aí sofreu algum tipo de problema com relação à lei, um assédio moral, procure a gente. E aí dentro daquilo que for acontecendo, a gente vai atuando, né? A gente teve muitas reclamações também com relação a algumas questões aí da crise que foram passando em alguns setores. A crise está clara, todos nós sabemos que ela existe. Ofendeu você de alguma forma que cabe alguma penalidade legal? Nos procure. Né? Você foi afetado diretamente? Nos procure que nós estaremos lá para resolver para você. Tá? Então está aberto a pergunta, se alguém tiver alguma pergunta. Deixa o plenário à disposição, se quer fazer alguma pergunta ao presidente do sindicato. Com a palavra o vereador Modesto Salviato Filho. Gostaria eu não gosto de falar por trás, né? E eu fui bastante crítico ao trabalho do sindicato até então. Porque eu, na minha experiência de vida, né, eu já comandei muita polícia, e eu vi os sindicatos nas cidades em que comandei bastante atuante, bastante exigente. E é aquilo que a gente quer do sindicato. Nós queremos um sindicato, eu pelo menos quero um sindicato atuante, que brigue. Que o prefeito não tenha nem respeito, tenha medo do sindicato. Para poder respeitar os funcionários públicos. E eu vejo aqui no caso do sindicato de Brotas, né, infelizmente, como você disse, tem apenas 130, né, e mais 900 funcionários públicos. Mas pelo menos, eu estou vendo aqui, das 22 dos benefícios, a maioria, 11 é tudo de doença. É tudo para o funcionário. Nós não podemos deixar o funcionário ficar doente. O sindicato tem que estar em cima, exigir condições de trabalho para o funcionário que, infelizmente, em Brotas hoje tem carro, dá tétano, tudo enferrujado. Condições de trabalho lá da garagem, não é? As movimentações, os planos que o prefeito fez de mudança de cargo, de funções, de criação de cargos. O que eu quero, né, o que eu penso, é que o sindicato tem que participar ativamente. É o convidado número 1. Ele tem que representar os funcionários.
E isso até esta data não ocorreu. Principalmente, por exemplo, é uma lei, é lei federal, a reposição da inflação é obrigatória. E nós que saímos aqui, nós idealizamos, o Fred pegou um abaixo-assinado, os vereadores apoiaram, e o prefeito foi obrigado a partir de agora estar fazendo. E nós não tivemos a participação do sindicato. Então, a crítica que eu faço ao trabalho do sindicato é construtiva. A gente quer vocês mais atuantes. E de minha parte, se vocês forem atuantes, pode ter certeza que eu vou estar do lado. Né? Então o que a gente sente, você mesmo diz das dificuldades, mas nós queremos que participe mais. Principalmente, aqui, como eu disse, tem muitas coisas, né? Apartamento para alugar, tem uma chácara para alugar. Tudo bem, já é um benefício, mas nós precisamos do sindicato mais atuante na defesa dos funcionários. Você mesmo está dizendo perseguição, isso é sério moral. O funcionário não tem que ter medo do prefeito. Vai no sindicato e vai no fórum. Imediatamente, eu tive 2 casos de 2 funcionárias nessa administração, estava sendo perseguida pelo prefeito do Barreto. Elas vieram falar comigo, nós fomos do promotor, imediatamente parou de perseguir. Nunca mais incomodou as 2 funcionárias. Só que elas também disseram, não, eu falo. Como você mesmo disse, não quero que eu tenha medo de ser perseguido, não é? Então essa é a minha colocação, de que nós queremos sim o sindicato atuante. E você sendo atuante, pelo menos de minha parte, eu vou estar do teu lado. Eu estou cobrando de você, sempre cobrei, mais atuação bem firme. Ok, eu agradeço a crítica, é muito bem-vinda, e eu já vamos aqui então já fazer um prévio acordo, né? A gente semana que vem, alguma outra data, a gente pode sentar junto com o Fernando aí, a Eneida, e que vocês puderem ajudar a gente vai ficar muito grato, né? Para realmente a gente chegar nessa atuação mais precisa e mais eloquente aí, se Deus quiser. Então depois após a sessão eu procuro o vereador, tá bom? Com a palavra, vereador Frederige. Boa noite, seja bem-vinda. Já nós fizemos um ofício, acho que foi o ano passado, eu e Modesto, em relação às ações do sindicato, porque a nossa preocupação é, como ele disse, o sindicato ele tem que ser atuante, né? E essa casa tem recebido, quando eu digo essa casa, não é só esse vereador que fala, né? Nós somos recebidos várias denúncias de irregularidades dos funcionários e várias questões. Até, como Modesto já disse, essa questão da reposição da inflação, né? Nós tivemos um problema na garagem municipal que se tratava de saúde pública, né? E a gente, até essa casa, teve que tomar algumas providências, porque o sindicato se tomou, a gente não ficou sabendo, né? Então eu gostaria de deixar alguns questionamentos, se você já tiver resposta, algumas você já respondeu, mas eu quero que você entenda. Eu estarei falando aqui como se alguns funcionários estivessem fazendo esses questionamentos a vocês. E a título de informação, e como o nobre colega já disse, a partir do momento que esse sindicato estiver atuando, que eu vi aqui algumas ações, que a maioria dos funcionários não tem conhecimento, mas isso também já é respondido pelo pouco número de associados, né? 130 associados é muito pouco o tamanho do quadro de funcionário que nós temos na prefeitura. Então eu acho interessante que se faça algum tipo de movimento, divulgação, até que para vocês tenham um pouco mais de credibilidade junto com os funcionários, né? Então, por exemplo, tem as questões aqui, a política de tratativas. Por exemplo, as horas extras, nós temos problemas com as horas extras, e o banco de horas, essas tratativas são com o sindicato. Você já falou também com relação à disciplina dos funcionários dessa nova lei aí, né, que também eles têm nos procurado, e a gente até encaminha alguns para vocês. Então é uma coisa também que tem que ser mais, eu acho, divulgada e amplamente discutida. Inclusive eu já tenho uma pré-agenda com a moça que fez toda essa que está fazendo toda essa articulação. E nós temos sido procurados pela seguinte questão. Tem uns termos lá, Gisele, que até a jurídica está aí, depois ela vai ver, não sei se já está o conhecimento de vocês, com relação a alguns atestados. Por exemplo, tem uma cláusula lá que se você tiver 3 atestados, a prefeitura está contestando e está descontando dias. Então eu não sei se isso já chegou ao conhecimento de vocês, ou está chegando ao conhecimento da gente. Então é uma lei que tem que ser,
né, revista. Vista que vocês, principalmente, já que vocês têm essa força de poder dar esse suporte ao funcionalismo, né? Outro assunto que é importante é com relação às cestas básicas, né, Gisele, que nós tivemos problemas com alguns produtos, fizemos um abaixo-assinado, fizemos requerimento junto à prefeitura, não tivemos êxito, infelizmente, onde os funcionários pediam a troca desses produtos. Posteriormente também nós fizemos, até eu recebi a resposta aí, né, que quando chegam esses produtos da cesta básica, alguns produtos estão vindo com a data vencida, né, estragados, e a demora de 30 dias, né, enquanto não vem a outra cesta, não é feita a troca. A resposta que me deram é de que a procura é muito pouca, mas essa procura é muito pouca eu também não entendi, né, porque de 10 funcionários, 9 procura a gente, para dizer desses problemas. Então também é um outro assunto que tem que ser amplamente discutido e divulgado, né? A gente sabe que hoje é no almoxerifado que se leva os produtos para fazerem as trocas. Então, eu acredito que pelo próprio descrédito, né, de eles estarem lá e não tendo resposta, esses produtos não estão sendo levados lá. E outro, você falou aí de saúde pública, né? Onde que é feito, Gisele, esses atendimentos? É algum consultório? O atendimento odontológico e o oftalmológico, sim, e o cabeleireiro são feitos aqui. Tá? A localidade fica ali bem em frente à funilaria do Macedo. Certo. E toda a parte de canal, a parte de implante dentário, de clínico geral, pediatra, isso é feito em Jaú. Tá? E cirurgias dentárias que são mais de um âmbito assim, maior e mais difícil também é feito lá. Tá. Mas então o oftalmológico, que inclui os 4 segmentos, o oftalmologista e o cabeleireiro são feitos aqui. Tá. Com relação à cesta, tá, a gente até conversou um pouco sobre isso. Vereador, preciso que o senhor conclua. Tá, eu vou fazer um resumo, depois você me responde sobre a Vale Refeição, né, que está aí para Vale Alimentação, a segurança no trabalho, que é importante. Seria a criação de uma CIPA. Né? Isso. Seria né? perfeito. E é isso aí. Tem mais coisa aqui, mas como o tempo nos foge, né? E eu gostaria só de 2 questões. O período de mandato, vocês, e quando vence, se é amplamente divulgado. Sim. Para que você tenha outras chapas. Sim. Tá bom. Bom, então só para reiterar, eu acho que seria interessante essa junção de informações, essa união de ideias, né? E aí então, posteriormente à sessão, se o nobre vereador Salviato e o senhor a gente puder conversar um pouquinho, o Fernando, e a gente puder se juntar aí, porque eu acho que chega situações para mim que não chega para ti que não chega para mim. Então acho que seria interessante a gente fazer essa união, e nem que se a gente juntar realmente formalmente dentro da legalidade para tentar mudar essa história, né? Eu acho que é interessante. Eu não tenho, assim, cunho político nenhum, saí candidata uma vez, mas não é minha intenção me envolver mais com política. Mas eu acho que, então, assim, eu sou neutra, tá? Então, acho que é interessante a gente se unir para nós realmente melhorarmos, né? E realmente sermos mais atuantes. Talvez a força que nós precisássemos era essa, né? Que até outrora a gente até olhava ao longe, falava, será? E talvez hoje houve aí uma ideia mais clara, uma luz que brilhou aí, né? Nesse túnel. Então... Perfeitamente, Gisela. Eu agradeço primeiramente, em nome dos vereadores, você ter vindo até aqui para justamente tirar essas dúvidas nossas, algumas coisas que ficam nos vereadores. Também deixo aqui aberto a Câmara Municipal, não só a nossa tribuna livre, mas a nossa Câmara Municipal justamente para isso, que você quisesse reunir com os vereadores um dia para estar vendo as necessidades que você precisa, o que mais que a gente pode estar ajudando, os tópicos a serem colocados, a casa fica à disposição. Pode concluir. Tá, só para concluir então, essa questão das cestas aí, nós também fomos atrás e teve aquela situação, se vier pedra dentro do pacote de arroz, vai da qualificação do que foi, né? E aí continua a mesma forma. Aí nós tentamos usar a lei municipal, que o servidor poderia optar entre a cesta e o ticket, mas aí o vale alimentação, o valor é muito pouco inicial, então o pessoal também não aderiu muito, mas ainda assim tem média de 70 a 80 pessoas que ainda preferem, mesmo pelo mesmo valor, ter aí o ticket em mãos.
né, que também é outra situação que vai ser bacana a gente tratar junto com vocês, para a gente ver como que a gente soluciona mais essa questão. Mas eu já fico grata, né, abro de antemão, eu citei ali o vereador Fred como modesto, porque eles se manifestaram e tudo mais, mas fica aberto aqui a todos os vereadores que quiserem nos ajudar nessa nova empreitada, né, que eu acredito que a gente vai ter muito êxito. Eu realmente fico agradecida de coração. Muito obrigado. Convido os vereadores para que acompanhem a Gesiela até a saída, por favor. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária desta casa será em 15 de junho, às 19 horas. Uma boa noite a todos.